Mateus capítulo 26, versículo 26, vamos ler até o 30. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aí tá bom. As duas últimas semanas, eu preguei sobre o começo do capítulo 26, sobre aquela mulher do vaso de alabastro, onde ela quebrou um vaso de alabastro no valor de aproximadamente, trazendo para reais hoje, R$12.600 aos pés de Jesus. E os discípulos, para variar, Judas diz: que desperdício é esse? Porque é sempre assim, né? Gastar dinheiro com Jesus é desperdício. Agora, comprar carro novo não é. Agora, ajudar entidade filantrópica, temos que ajudar. Instituição de caridade, joia. Mas para a igreja, você percebeu que a maioria das vezes é desperdício? Fala que você deu R$1.000 na igreja, você vê, meu irmão, o pessoal no seu serviço cai matando em você. Seu doido. Depois dessa mulher do vaso de alabastro, nós falamos a respeito de Judas. Eu até falei, olha, para você saber se um pastor está possesso, ele não precisa entortar a mão, não. Fala grosso. Diz a Bíblia que o diabo entrou em Judas e ele saiu e foi vender a Jesus. Então aquelas pessoas que fazem comércio da obra de Deus, você pode ter certeza, estão mais cheias do diabo do que você imagina. E agora a gente chega aqui na Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Essa afirmação que Jesus faz aqui no versículo 26, que ele faz aqui nessa passagem dizendo, olha, isto é o meu corpo, é uma das frases que mais tem dado origem a heresias dentro das igrejas. Principalmente na igreja católica romana, mas também em muitas igrejas protestantes até. Não digo só evangélicas não, mas igrejas protestantes. Tem trazido debate em cima de debate. Eu quero passar aqui primeiro então, duas heresias que nós vemos que é tirado a respeito desse texto. E depois quero explicar de forma concreta o que representa de fato a Santa Ceia para mim e para você que somos cristãos. Primeiro princípio dessa história. Primeira heresia, a transubstanciação. Alguém já ouviu falar disso aqui ou não? Transubstanciação. Isso aqui é uma doutrina católico-romana, da igreja católica. Transubstanciação é o seguinte, é uma transformação de substância. Segundo o catolicismo romano, eles acreditam da seguinte forma. Quando o pão deles não é igual ao nosso pão, mas é a hóstia... Ai, quantos aqui foram católicos já? Só eu? O que eles fazem? Eles acreditam da seguinte forma, que quando o sacerdote, ele consagra aquela hóstia ou aquele pão simbólico, aquilo deixa de ser apenas um símbolo e passa a ser literalmente o corpo de Cristo. Exatamente. É por isso que ele chama transubstanciação. É uma transformação de substância. Aquela hóstia é feita por pessoas comuns, pessoas normais, como eu, como você. A partir do momento que o sacerdote consagra, ela passa de fato a literalmente se transformar no corpo de Cristo. Eu não sei se você percebeu, é por esse motivo que não pode morder a hóstia. Vai morder Jesus, não dá certo. É por esse motivo que, quando sobra, eles costumam enterrar o restante para não armazenar, porque vai armazenar um corpo sagrado aonde, né? Não tem como. Nós sabemos que isso é heresia, que não tem como um pedaço de pão deixar de ser pão e continuar com as células do pão. Você está vendo ali, continua um pão. Mas eles, não, agora é o corpo de Cristo. Negar isso daí é questão de lógica. Você olhar um pedaço de pão e dizer, não, isso aqui é o corpo de Cristo. Meu irmão, isso aí não tem nada a ver com fé. Isso é ignorância. Você olhar para um pedaço e falar, não, isso aqui é o corpo de alguém. Mas eles dizem o seguinte, não, mas aqui em Mateus capítulo 26, Jesus não disse aqui, ó, isso aqui é uma forma do meu corpo. Mas de fato Jesus diz, isto é o meu corpo, como nós lemos aqui no versículo 26. Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Pastor, mas aqui Jesus não disse, isso aqui é um símbolo do meu corpo. Mas Jesus de fato disse, isso é o meu corpo. Então se a gente for usar esse argumento, quando Jesus disse, eu sou a porta, ele é a porta? Eu sou a videira, ele é uma árvore. Eu sou a estrela da manhã, ele é uma estrela. É óbvio que aqui o sentido era figurado, era apenas ilustrativo, apenas isso, mais nada. Os judeus se escandalizavam quando Jesus disse, olha, que aquele que comer de mim viverá eternamente. Por quê que os judeus se escandalizavam?
Primeiro que Jesus parecia um canibal. Eles pensavam que Jesus era louco. Tanto é que muitos achavam que Jesus era doido da cabeça, doido varrido mesmo. Como que pode esse homem dizer que aquele que comer da minha carne vai viver eternamente? E também por um segundo motivo. Jesus era judeu, e você lembra que judeu não comia carne junto com sangue. E Jesus vem e diz, olha, aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue. É por isso que o povo ficou louco da vida. Jesus, como judeu, ele deixou bem claro, isso aqui está explícito, que não tinha como se de forma literal o pão, de fato, se transformar no corpo de Cristo. Só que no catolicismo, eles acreditam dessa forma. E não obstante, eles também creem o seguinte, que toda missa é um ressacrificar do corpo de Cristo. Como assim? Se tem 3 missas no domingo, as 3 vezes Cristo está sendo de fato ressacrificado de novo. E nós sabemos que isso também é um engano, como diz Hebreus capítulo 7. Que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. No Antigo Testamento, como funcionava? O sumo sacerdote, toda vez ele tinha que oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. Não existia culto a Deus sem sacrifício. Todo culto a Deus tinha lá o carneirinho morrendo, o bezerrinho morrendo, tinha sacrifício. Só que Jesus, ele ofereceu a si mesmo, de uma vez por todas. É por esse motivo que nós, hoje em dia, quando você peca, o que acontece? Você traz um bezerrinho aqui para nós matar ele aqui no meio e cortar? Traz uma ovelha? Não, porque nós cremos que o Cordeiro de Deus foi morto de uma vez por todas. Daí, para consertar essa heresia da transubstanciação, que é a transformação em substância, Martinho Lutero, no estopim da Reforma Protestante, percebeu, não tem como isso aqui ser certo. E ele então tentou dar uma consertada, só que ele também não consertou perfeitamente. Ele então veio com a doutrina da consubstanciação. O que é isso? Consubstanciação. Consubstância. Martinho Lutero queria da seguinte forma. Isso aqui não se transforma literalmente no corpo de Cristo. Isso aqui continua sendo pão. Mas Cristo também está presente mesmo no pão, continuando sendo pão. E nós sabemos que isso também é errado. Ele propôs dessa forma, mas talvez por conta de anos de papismo na cabeça dele, que para quem não sabe, Martinho Lutero era um monge católico, e a vida inteira você com um ensinamento na mente, para você mudar radicalmente assim, algumas raízes ainda ficam na minha e na sua mente. Mas graças a Deus, Zwinglio e Calvino vieram e consertaram. De fato, o que Jesus ensina aqui é que pão e vinho são simbólicos. É apenas um símbolo do seu corpo e do seu sangue. Representam um sacrifício que Jesus fez com o seu corpo, quando ele morreu, quando ele foi chicoteado, quando ele foi praticamente entregue àqueles homens. E quando então o sangue dele é derramado, o vinho é um símbolo desse sangue derramado. Jesus se referiu a isso como um memorial, diz o Evangelho de Lucas. Fazei isto em memória de mim. E também em 1 Coríntios capítulo 11, que fala a respeito da Santa Ceia. Fazei isto em memória de mim. Então a primeira heresia é essa, a transubstanciação. Segunda heresia que nós vemos que o povo tira aqui desse texto, é ponto de contato. É interessante que Jesus usou algo material, de fato, pão e vinho, para representar algo espiritual. Mas você percebeu a bagunça que deu hoje em dia isso daí? Meu Deus do céu. O que tem de gente pegando coisas também de rosa ungida. Rosa ungida é a de praxe, né? Põe a rosa ungida na porta da sua casa e ela vai murchar, toda a maldição vai para a rosa. Meu filho, quando ele tinha 7 anos, ele falou, pai, mas é claro que vai murchar, está fora do pé. Você não precisa ser espiritual, basta usar a cabeça um pouco. Tem dúvida que aquilo vai murchar? Daí Jesus, pelo fato de ele ter usado algo material, muitos costumam usar, é a rosa, é o lenço, é o óleo, é a água, é a fronha, é o manto, é o sal. Esse dia eu passava numa igreja aqui no centro, mas que tanto sal grosso que ele está fazendo no corredor lá, misericórdia. Eu pensei, imagina que lá no churrasco, isso aí que é prosperidade. Só que daí as pessoas costumam ir para extremos. Não é porque Jesus usou algo material, que isso aqui também serve de mandamento para mim e para você, porque se fosse mandamento ele teria dado. Paulo usou o lenço para curar, mas ele usou na impossibilidade de ir a pessoa, e eu tenho certeza, Paulo não era onipresente, não era onisciente, mas se ele soubesse a bagunça que ia virar aqui no Brasil, essa história aí do lenço de pôr no banco para assumir a dívida, pode ter certeza, Paulo fazia o maior esforço para ir de jegue, curar a pessoa, mas não mandava o lenço. Então é outra heresia que nós vemos também, essa questão de ponto de contato. Por quê? Porque eu e você não precisamos de nada para estimular a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 é bem claro. A fé
é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não precisa ver para ter fé. Você precisa crer. Lembra quando Jesus repreende a Tomé? Olha, Tomé, você precisou ver para crer. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E a mesma coisa em relação a mim e a sua fé. Hoje em dia, não mudou nada, pelo menos de muitas igrejas evangélicas para católicas. As igrejas católicas idolatram a imagem, se prostram diante dela e creem que a imagem faz milagre. Os crentes creem na macumba evangélica, nas mandingas de sal, de rosa, de óleo que veio de Israel, da água do Rio Jordão. Irmão, o Rio Jordão é o Tietê lá do lugar e o pessoal acredita que aquela água tem algum poder. Você consegue ver que o catolicismo continua na mente das pessoas, só que dentro das igrejas evangélicas. O que muda? Apenas o ponto de contato. Mas continua-se precisando de algo que se veja, para que então a fé aumente. Pão e vinho eram símbolos de uma nova era, símbolos de uma nova aliança. A partir de agora, o sangue derramado não seria mais o de cordeiro, assim como era no Antigo Testamento, mas sim o do Cordeiro de Deus, que veio e deu o seu sangue de uma vez por todas. Terceiro princípio dessa história. Vou ser bem rápido hoje. A ceia é um anúncio constante da graça de Deus. Você pode repetir para a pessoa do seu lado? A ceia é um anúncio constante da graça de Deus. Nesse momento, aqui da Santa Ceia, a Páscoa é deixada de lado e passa a ser representado pela ceia. Antigamente, como que se celebrava? A Páscoa, o cordeiro, não tinha nada a ver, em primeiro lugar, com coelho, muito menos que bota ovo e muito menos chocolate. Pastor, agora, perto da Páscoa, o senhor dá uma dessa, estava esperando ganhar aquele diamante negro número 60. Não tem nada a ver. A Páscoa bíblica era celebrada com cordeiro, com ervas amargas, bem diferente de chocolate. Hein? Pastor, então chocolate meio amargo, pode? Tem alguma coerência isso daí. A diferença, sabe qual é? A Páscoa apontava para o cordeiro que viria. Aquele cordeiro que era imolado estava apontando para um cordeiro que um dia viria. Hoje em dia nós celebramos a ceia, porque a ceia mostra o cordeiro que já veio. Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás morreu na cruz do meu e no seu lugar. É por esse motivo que nós não vemos no Novo Testamento ordenança para se celebrar a Páscoa, mas sim para se celebrar a ceia. A igreja ocidental, mais especificamente a igreja católica romana, tem por base ali 7 sacramentos. Lembra qual que é? Não lembra, né? Batismo, confissão, eucaristia, crisma, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. A igreja protestante não. A igreja protestante... É interessante também, olha, sacramento. O que é sacramento? Sacramento é rito sagrado. E olha um dos ritos sagrados dele, matrimônio. Só que o sacerdote não pode casar. Mas se é sagrado, como... Já começa incoerente, né? Olha, é algo sagrado isso daqui. É um sacramento, mas o sacerdote não pode. Mas isso não vem ao caso. As igrejas protestantes, todavia, não têm esses 7 sacramentos, mas 2 permanecem. Batismo e ceia. Isso permanece até hoje. A ceia no lugar da Páscoa e o batismo no lugar da circuncisão. Antigamente, nascia criança, ao 8º dia era circuncidado, que é o corte do prepúcio ali da glande do pênis do homem ou do menino. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia o que entrou no lugar do batismo, no lugar da circuncisão, foi a ceia. Esses são os 2 únicos símbolos exteriores da minha e da sua fé, de fato ordenado na Escritura e no Novo Testamento. Por isso você veja a importância de você que não é batizado se batizar, para que você possa também cumprir o outro sacramento, a outra ordenança que ainda vigora, que é a ceia, com os irmãos e em memória de Cristo. A ceia foi ordenada para ser um memorial contínuo, até que Cristo volte, é o que diz 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É esse o mandamento para mim e para você. Até Jesus voltar, Ele diz que nós temos que celebrar a ceia em memória dEle. Hoje nós fazemos apenas no primeiro domingo do mês, mas você sabia que na igreja primitiva era todo domingo? Era a ceia todo domingo. Porque a ceia não é apenas um culto mais solene, porque todo culto a Deus é solene. Mas a ceia, de fato, é o anúncio do Evangelho. É a pregação da cruz de Cristo, é o anúncio da morte do nosso Senhor. Agora, o que adianta se celebrar a ceia hoje em dia, se não se prega o Evangelho da forma correta? Dá lá, só fala de prosperidade, de bênção, de me dá, e depois celebra a ceia. E o Evangelho não foi pregado.
E a morte vicária de Cristo não foi nem anunciada. Por que Cristo morreu? Muitos olham para Cristo e pensam apenas que ele morreu como um coitadinho. Ai, olha lá para você ver aqueles soldados brutamontes, acabaram com ele. Ele não teve chance. Só que não tem nada a ver. Cristo morreu justamente, diz a Escritura, para aplacar a ira de Deus. Porque Deus se ira contra o meio com o seu pecado. E a única forma da ira de Deus ser aplacada é através de sangue. Não era assim que funcionava no Antigo Testamento? As pessoas pecavam, vinham com seus sacrifícios, morte, sangue derramado, e depois do sangue derramado, aquela pessoa era perdoada. E a ceia é apenas para relembrar isso daí. Cristo fez a propiciação por nós. Eu sei que propiciação parece até uma palavra em inglês dentro das igrejas hoje. Talvez muitos nunca ouviram falar dessa doutrina. Propiciação, expiação. Mas é algo fundamental na pregação do Evangelho. Propiciar é tornar-se propício. Só tem uma forma de eu e você sermos aceitos diante de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos ter pecado algum. Temos que ser justos diante dele. Eu pergunto para você, quem pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, pode passar minha ficha aí, o Senhor não vai ver nada de errado. Quem pode chegar diante do Senhor e dizer, eu sou justo? O máximo talvez que nós podemos dizer é o seguinte, somos pessoas moralmente corretas. E alguns nem isso. Externamente somos às vezes como os fariseus. Corretos. Mas lembrando, Jesus não vai julgar apenas os nossos atos externos. Mas olha o que diz a Bíblia, que o Senhor julgará o segredo dos homens. Eu, pelo menos, toda vez que leio essa passagem, me dá um temor. Sabe? Aquele segredo que nem o seu cônjuge sabe. Que o seu pastor nem sonha em saber. Que se os seus pais soubessem, eles teriam vergonha do filho e da filha que eles criaram. Diz a Bíblia que o Senhor julgará o segredo dos homens. Jesus vem e explica, ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Ele explica, olha, adultério não é apenas ir para um motel, não. Quando o motel entra dentro da sua mente, é adultério do mesmo jeito, é pecado. Ouviste o que foi dito, não matarás, eu, porém, vos digo. Aquele que chamar o seu irmão de tolo é réu do inferno. Aquele que desejar o mal para o próximo. Irmão, com base nisso aqui, quem pode dizer, Senhor, está tranquilo, está favorável, pode continuar o julgamento? Nenhum de nós. A propiciação é exatamente tornar-se propício. É ter a ira de Deus aplacada por meio de um sacrifício. E esse sacrifício foi o seu próprio filho. Sabe aquele sentimento que nós temos quando nós vemos um bandido preso? Quando Eduardo Cunha foi preso, só faltou soltar foguete. É exatamente isso, a propiciação. Justiça foi feita. E a morte de Cristo foi para que essa justiça, de fato, fosse feita. Falar do Evangelho sem falar da ira de Deus, sem falar do pecado humano, é ser falado de futebol sem mencionar gol e bola. Então que história que é essa? Sou pregador do Evangelho, mas só prega, vem e receba? Só prega o reino dos céus, nada contra, o reino dos céus deve ser pregado. Faz parte do Evangelho. Mas é a segunda sentença. A primeira sentença é arrependei-vos. Depois, então, se prega a respeito do reino dos céus. Por que Cristo morreu? Por conta do pecado meu e seu. Isso é celebrar a ceia. É lembrar tudo que Cristo sofreu por mim e por você. Pregar o Evangelho é falar do pecado. Porque cruz era o lugar que morriam os piores pecadores, meus irmãos. Lembra 2 ladrões do lado de Cristo? Alguns dizem, o ladrão bom e o ladrão ruim. Existe ladrão bom? Claro que não. Heresia. Pastor, mais um se arrependeu. Mas o Evangelho de Mateus diz que os dois blasfemavam. Que os dois falavam mal de Cristo. Mas aquele um, pela graça divina, depois se arrependeu. Antes de morrer. Mas a cruz é justamente isso daí. É um Deus santo, puro, sem mácula, levando sobre si o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a raça humana. Não se pode celebrar a ceia a não ser que se tenha esse entendimento. Porque pregar o reino dos céus, apenas uma parte do Evangelho, pregar apenas sobre prosperidade e bênçãos, que também é correto se pregar, atrai pessoas, traz prosperidade, mas não faz convertidos.
Convertidos só são feitos de fato quando entendemos, como diz Jeremias, que o nosso coração é corrupto, enganoso. Quando temos aquela experiência de Paulo, de olhar para dentro de si e se achar o pior dos pecadores. E lembrando, Paulo se achou o pior dos pecadores, não no começo da sua conversão, não. No final da sua vida. Depois de ter ido ao terceiro céu, ter voltado. Depois de sofrer, de padecer. Depois de Deus fazer milagres infindáveis através das suas mãos. No final da sua carreira, Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a experiência que todo cristão deve ter. Sem essa experiência, você pode estar envolvido num clube cristão, num ambiente cristão, mas você de fato ainda não entendeu o que é se converter. Porque a conversão acontece como Paulo. Primeiro é necessário que se caia do cavalo, quando a luz de Cristo brilhe nas nossas vidas. E depois então, Deus nos levanta. Porque esse é o Evangelho. O Evangelho não vem falar para você: olha, você é um vencedor, meu irmão. Milhões de espermatozoides e você venceu, aleluia. Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho é como diz Simeão, quando ele pega os meninos de Jesus nos braços e diz: esse menino foi destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos. E é exatamente nessa ordem que funciona. Primeiro ruína, primeiro para o chão, primeiro com a boca no pó, para que depois então não possamos ficar de pé pelas nossas forças, mas sim Cristo possa nos levantar. Do contrário, não é cristianismo. É apenas pregação de autoajuda, para que você possa sair bem consigo mesmo. Porque, meu irmão, se você vem com a vida toda torta, e você ouve a pregação e volta para casa bem, ou tem grande coisa errada na sua vida, ou com a palavra que você está ouvindo. Como que pode vir uma pessoa toda errada, toda torta, com uma vida toda arrebentada, ouve a pregação e volta para casa feliz? Das duas, uma, ou ela não entendeu nada, ou eu não preguei nada de evangelho. Porque se o evangelho de fato é pregado, você sabe, às vezes a cadeira parece ter espinho até, né? Esse dia eu ouvi uma irmã falando: olha, eu nunca apanhei dos meus pais não, mas a cada burdoada na igreja, é mais ou menos por aí. Eu, pelo menos, no começo é mais, é óbvio, depois a gente continua se arrependendo a cada dia. Como diz Martinho Lutero na sua primeira tese, o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. Não nos arrependemos apenas um dia, mas o cristão cresce em arrependimento. Mas no comecinho dói mais, né? Eu quantas vezes ouvi o pastor falar: porque você que não é casado, tem que casar. É o infeliz do cão tribulado, viu? Falei: o que tem? Eu tá lá com a minha esposa, a minha namorada, que ia ser minha esposa. Que mal eu tô fazendo? Tô só com ela. Daí eu saí com raiva. Não volto mais. Belém, nunca mais fui de bem. No outro domingo eu estava lá. E eu via de novo. Torci o nariz de novo. Até que Cristo quebrantou meu coração. E eu mudei. E a gente vai fazendo isso a cada dia. A cada dia. Porque Cristo morreu, diz a Bíblia, que é para nos justificar. Pregar o evangelho sem falar da justificação pela fé não é pregar o evangelho. Conversei uma vez com o irmão, 10 anos na igreja. Eu falei para ele: olha, o que você entende sobre a justificação pela fé? Ele: o que é isso? Meu irmão, você não sabe o que é? Eu falei: não, está na Bíblia. Olha, tem a grande probabilidade de você há 10 anos dentro de uma igreja estar indo para o inferno. Ele se assustou, mas é justamente por aí. Se não entendemos a justificação pela fé, eu sei que é um termo jurídico, mas quer dizer exatamente isso para mim e para você. É nos tornarmos justos. De que forma? Pelas nossas obras? Por aquilo que nós fazemos? Não. O único justo, Jesus Cristo de Nazaré, morre no seu lugar. Aplaca a ira de Deus derramando o seu sangue. E a sua justiça é derramada sobre nossas vidas, mesmo sem merecer. Isso chama-se justificação pela fé. A ceia é um poderoso meio de graça, quando eu e você entendemos ela de forma correta. Ela representa, relembra ou revive os dois fundamentos mais importantes da fé cristã, que é a morte vicária de Cristo representando o pão,
e a nova aliança no seu sangue, representada pelo cálice. Quarto princípio. A ceia é um símbolo exterior de uma realidade interior. Você pode repetir comigo? A ceia é um símbolo exterior de uma realidade interior. É aquela velha história. Não adianta eu ter uma aliança no dedo se eu não tenho amor no coração. Trai minha esposa cedo, à tarde e à noite. Ela sai do serviço, eu vou ver aquelas porcarias na internet. Mas tem uma aliança no dedo. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 11. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tens, porventura, casas onde comer e beber? Aqui Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, porque é o seguinte: antigamente a ceia não era apenas com pão e um cálice, não. Era comida de fato, e muita comida. E o que acontecia? As pessoas iam para a igreja só para comer. É igual quando tem aniversário em São Paulo, fazer aquele bolo quilométrico. O povo vai lá. Antigamente, a igreja de Corinto estava passando por esse problema, e Paulo vem corrigir. Ele diz, olha, vocês não estão comendo a ceia. Não estão tomando a ceia. Mas calma aí, pastor, eles de fato estavam tomando a ceia. Eles não tinham ali os elementos necessários? O pão, o vinho? É óbvio que tinham. Mas os espirituais não. O amor pelo próximo, a compaixão, o perdão. Eles tinham os elementos físicos ali, mas por dentro não tinha nada de cristianismo. Ao ponto, olha o que Paulo diz na igreja de Corinto, tinha um cara que tinha um caso com a madrasta. O povo tinha divisão dentro da igreja. Ah, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu sou de Cristo. Era uma briga danada. Daí adianta tomar ceia? Uma igreja toda atribulada dessa? Toda cheia de pecado, de problema? É a mesma coisa. A pessoa faz só coisa errada a semana inteira. Mas no culto de Santa Ceia, fala, não, você não pode esquecer, culto de Santa Ceia não posso faltar. Os outros podem. É ignorância. Fazer tudo errado e tomar ceia, ou ser batizado e crer que está protegido. Meu irmão, você não entendeu nada de cristianismo ainda. Quinto princípio. A ceia é o símbolo do perdão dos pecados. Tem pessoas que dizem assim, né? Pequei, não vou tomar a ceia. Talvez você já disse isso algumas vezes, né? E ainda dizem isso com base na Bíblia, né? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Está vendo, pastor? Estou certo. Pequei, não posso tomar ceia. Estou em pecado, por isso não vou tomar. Senão vou trazer juízo para a minha vida. Ah, então você continuar no pecado, você não vai trazer juízo, então. Você traz juízo só se viver no pecado e tomar ceia. Agora, viver no pecado e não tomar a ceia, está tranquilo. Vai trazer do mesmo jeito. Se pecou, é mais um motivo para tomar ceia. Que a ceia é o símbolo do perdão. Daí está lá pensando, briguei com a esposa antes de vir para o culto, que infeliz. Não vou tomar ceia, fica um biquinho que as irmãos passam com a bandeja, né? Não quero. Você vai pegar? Só falta falar isso para a mulher, né? Ou para o marido. Você vai ter coragem de pegar? É? Daí o marido pega a esposa. Os irmãos estão assim, fala a Deus. É justamente o motivo para se pegar e para se tomar a ceia do Senhor. A ceia, ela não perdoa o pecado de ninguém. O que perdoa o pecado foi o que Cristo fez. E aquilo que nós celebramos é apenas uma lembrança de que todos os nossos pecados foram perdoados. Não interessa se pecamos naquele dia. É justamente mais um motivo. Falar, Senhor, pequei de novo, me perdoa. Porque ele é um símbolo do perdão. Essa semana, eu fiquei muito bravo com meu filho. Estava falando aqui para os irmãos do pequeno grupo. Meu filho fez uma coisa muito errada, o maior tem de 11 anos. E eu com a minha esposa, eu achei que a gente foi até duro demais. Mas a gente pegou, conversou com ele. Xinguei. Daí, falei para ele, olha, vai acontecer isso, aquilo com você. Ele chorou. E, pai, me perdoa. Eu falei, perdoa, claro que perdoa. Depois eu ainda falei para ele, agora você vai para o seu quarto e vai orar, menino. Porque antes de errar com o pai, com sua mãe, você errou com Deus. Vai pedir, essas lágrimas que você está derramando perto da gente, tem que derramar diante de Deus em primeiro lugar. Vai orar, fica lá, depois você volta. Ele foi, ficou, orou. Daí depois do almoço eu estou lá, eu vejo ele alegrinho para lá e para cá, brincando com o irmão dele. Eu falei assim, ô Cauã,
Você não está muito alegrinho, não, com o tamanho do erro que você cometeu? Ele disse assim para mim: pai, eu já orei, eu já pedi perdão para Deus e Deus me perdoou. Vou ficar triste por quê? Na hora eu fechei a porta do quarto, falei: podia ter dormido sem essa, hein? Falei: nossa, mas é verdade. Se nos arrependemos, vai ficar acusado por quê? Na verdade, eu estava bravo com ele, Deus já não estava mais. Eu estava louco da vida com ele. Escapou da vara, minha esposa falou: vamos do meu jeito. Porque lá em casa a gente sempre conversa, né? Fez tal coisa errada. Daí eu falo: vai do seu jeito ou do meu? Ela: qual que é o seu, vara? E o meu? Vamos conversar. Eu falei: agora vai do seu, mas o próximo, vai ver só. Mas é exatamente assim que funciona. Não importa aquilo que nós venhamos fazer de errado, se houver de fato o arrependimento, Deus perdoa. O desejo de Jesus é que o seu povo, a igreja, por meio da ceia, recordasse do sacrifício e o amasse. E quando Jesus diz aqui: olha, o meu sangue, o sangue da aliança, como diz ele no versículo 28, ele está relembrando lá de Êxodo. Olha para você ver Êxodo capítulo 24. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Deus tinha dado a lei para o povo. Deus tinha feito uma aliança com o povo. E a aliança teve derramamento de sangue. O sangue daqueles animais que morreram foram aspergidos sobre o povo. Para mostrar mais uma vez o que diz Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há perdão se não houver sangue derramado. Deus, ele não era um Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele virou amiguinho. Você pode fazer o que quiser, que está tranquilo. Muitas pessoas assim: olha, Deus no Antigo Testamento era mau, Deus matava. Agora no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus converteu, Deus é bonzinho. É mesmo? Deus não mata? Então você nunca leu Atos, Novo Testamento, falando a respeito de Ananias e Safira, que tentaram mentir para Pedro, a respeito de dinheiro, algo material. E cai o cara morto na frente de Pedro. E chega a mulher: olha, por quanto vocês venderam terreno lá, mulher? E a mulher tinha entrado em conchavo com seu esposo. E ela diz: ó, vendemos por tanto. E Pedro: ó, está vendo aqueles dois lá no fundo da igreja lá? Acabaram de levar o seu marido. Vão levar você. E pum, cai a mulher morta na hora. Na era da graça. Gente morrendo por conta de infidelidade para com dinheiro. Então não tem essa história. Deus era um e agora Deus é outro. Estamos na era da graça. Podemos fazer o que quiser. Sempre alguém teve que pagar a conta, meu irmão. Sempre. No Antigo Testamento eram aqueles cordeirinhos. A diferença é que no Novo Testamento o Cordeiro de Deus pagou a conta. Lembra quando Jesus sai do Jordão? João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sexto, para encerrar: quem pode tomar a ceia? Quem pode tomar a ceia? Qual o caráter que a pessoa tem que ter para tomar a ceia? É só a gente olhar essas pessoas aqui, que tomaram a primeira ceia, e fazer delas um padrão para nós. Pastor, quem eram eles? Anjos, perfeitos, impecáveis. Não faltavam culto, nunca dormiram na pregação. Será? Eram muitos pescadores iletrados, falhos, cheios de pecado, assim como eu e você, mas que amavam a Cristo, que tinham o desejo de fazer o que é correto. Eram como muitos aqui, talvez, fracos na fé, porque assim, tem uns mais fracos, outros mais fortes. É igual criança, você pega 2 meninos de 5 anos, tem um que já parece um tourinho, tem outro que é magrinho. E muitos são assim espiritualmente também. Uns são mais fortes na fé, outros são mais fracos. Uns têm mais conhecimento, outros têm menos. Esses discípulos, tadinho deles, eles não conheciam nem o próprio coração deles. Que lembra que eles disseram para Jesus? Jamais te abandonaremos. Todos o abandonaram. Mas juravam de pé junto que iriam até o final. E você percebeu que mesmo assim, Jesus não negou a eles a participação na celebração da ceia, na comunhão da igreja e do corpo de Cristo? Grande conhecimento intelectual ou vigor espiritual não são qualificativos para se tomar a ceia do Senhor. Não são. A questão é: você entende que Jesus pagou o preço pelos seus pecados? Que aquele pão, que aquele cálice está relembrando todo o sacrifício de Cristo em prol da minha vida, em prol da sua vida, que eu e você deveríamos estar naquele lugar. E mesmo assim Cristo pagou o preço por mim e por você. Na ceia nós não declaramos a nossa maturidade espiritual, nosso intelectualismo, nossa santificação. Mas sabe o que nós fazemos?
declaramos o nosso senso de culpa, declaramos a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de um Salvador. É isso que serve a ceia. Portanto, a igreja deve ter cuidado para não rejeitar quem Cristo não rejeitou. Calma aí, fulano, você não está meio torto, hein? Vai tomar ceia não. Ora, quem está reto o suficiente para tomar? Fulano, essa semana você fez tal coisa, né? Você não fez? Ainda que não de forma externa, mas a sua cabeça está purinha. Último domingo eu preguei que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quem aqui pode dizer, meu irmão, que é limpo de coração? Conectar um cabo USB na sua cabeça e passar aqui o que você pensou na última semana. A sua esposa ia sentir vergonha de você. Seu pai ia falar, foi isso que eu criei. Meu Deus! Quem pode dizer que está sem pecado? A ceia é uma ordenança para pecadores remidos, lavados pelo sangue de Jesus, e não para anjos que não caíram. Ou seja, a ceia é uma ordenança e um mandamento para mim e para você. Seres humanos falhos, pecadores, mas que amam o Senhor e buscam obedecer a Ele a cada dia mais. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor?